Você sabia que duas professoras no ano de 1901 conseguiram chancelar um casamento através da Igreja Católica? Ou seja, elas casaram no civil e também no religioso? E até agora a Igreja Católica não cancelou esse casamento? Se você não conhece essa história, você precisa assistir esse filme, Elisa e Marcela, que está estreando agora na Netflix. E a gente vai falar sobre ele hoje aqui. Se você quiser saber então se o filme é bom ou se o filme é ruim, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo aos 5 Tons. Antes de começar, rapidamente, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, e você também pode ativar o sininho aí pra receber as nossas notificações, tá bom? Então, como eu falei, esse filme é baseado numa história real que aconteceu na província de Dumbra, lá na Espanha, em 1901. E o filme dramatiza, então, a história de Elisa e Marcela, que foram duas mulheres lésbicas, né, duas professoras da província de Dumbra, que queriam muito se casar, mas não podiam, obviamente, porque a sociedade era conservadora e continua sendo. Mas era mais conservadora naquela época, ou não. Enfim, você entendeu. Mas como elas não podiam se casar na igreja, então o que elas fizeram? A Elisa resolveu se disfarçar de Mário, o primo morto dela, assumiu a identidade do primo morto, e assim elas conseguiram se passar com... O que tá acontecendo com essa gata hoje? Eu não sei. E começou a viver com a Marcela como se fosse um casal heterossexual. Assim elas conseguiram casar na Igreja Católica e elas, depois de um tempo, acabaram sendo descobertas e precisaram fugir. Só que a partir daí a gente já não pode mais contar sobre o filme porque é spoiler, mas você precisa assistir porque esse filme realmente é muito bom e é muito importante porque a gente está no mês de conscientização LGBT, que é junho agora, né? Então a Netflix está estreando filmes e séries com essa temática. Estreou também Crônicas de São Francisco, que é uma série que aborda esses temas também, estreou nessa semana. Mas enfim, esse filme ele é dirigido pela Isabel Coixet, que é uma grande diretora espanhola. Ela também filmou esse filme em preto e branco, com uma belíssima fotografia em preto e branco. E o filme traz aí então essa carga muito pesada, né, vamos dizer assim, esse drama pesado dessas duas mulheres que só queriam viver a sua vida normalmente, viver como um casal. A sociedade hiperconservadora não permite e ainda fica perseguindo, né, essas pessoas que só querem a sua paz, querem só conviver normalmente, tendo seu amor tranquilamente. Qualquer relação com o nosso tempo atual não é mera coincidência. Até porque a Isabel Coixet, que é a diretora desse filme, ela desenvolveu esse projeto por 10 anos, até finalmente conseguir achar o momento certo para filmar. Esse filme ele estreou em alguns festivais europeus e agora ele está chegando através da Netflix aqui no Brasil. E como eu falei, é um filme que tem uma excelente fotografia em preto e branco, é um filme que ele remete mesmo a uma época muito antiga, mas será que realmente é muito antiga essa época? Porque veja bem, a gente olhando a história dessas duas mulheres, a gente não vê diferença nenhuma com o que acontece hoje. Hoje as formas com que as pessoas encontram para conviver, né, para casar, para ter seus direitos junto, né, sendo pessoas homossexuais, bissexuais ou transexuais, é muito parecido com o que acontecia naquela época. Eu acho que o filme estreou numa época certa, na verdade. Mas no que diz respeito ao roteiro, o filme se desenvolve como um melodrama, né, porque é uma coisa muito pesada, um drama realmente muito pesado que as duas precisam enfrentar, e tem um pequeno detalhe que faz com que o filme não seja tão bom quanto ele poderia ser. É um filme muito longo, é um filme que acaba cansando a gente quando a gente está assistindo esse filme. Ele fica muito arrastado, quase não tem música, é um filme que tem muito diálogo e acaba cansando porque ele tem uma duração muito longa. Então muita gente pode se afastar do filme por conta disso. Então quem resiste a isso acaba gostando do filme porque ele traz uma história realmente pesada, uma história triste, não tem final feliz essa história, a gente já precisa dizer aqui. Não posso dizer obviamente por quê, porque é spoiler, mas de qualquer forma, uma história onde um casal gay precisa se disfarçar de hétero para conseguir viver, para conseguir casar e ter aí a sua felicidade reconhecida pela sociedade, só por isso já tá errado, já é uma coisa triste. O filme é protagonizado pela Natália de Molina e Greta Fernandes, são duas atrizes bem jovens da Espanha e que elas conseguem passar toda a agonia, toda a tristeza que elas sentem por elas sentirem atração uma pela outra, por amarem umas às outras, mas não conseguir viver esse amor porque a sociedade realmente impõe limites e é uma sociedade que realmente oprime, né? É o tipo de coisa que acontece, como eu já vou falar de novo, é uma coisa que acontece hoje em dia, é um filme que dá pra fazer paralelos com as coisas que a gente vive no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo hoje, que a gente tá dando vários passos pra trás no que diz respeito ao convívio, né, entre pessoas LGBTs e o convívio das pessoas hétero, enfim. A gente teve um grande avanço nos últimos anos, mas a gente parece estar andando pra trás de novo e estamos regredindo a 1901, que é quando se passa essa história, é uma coisa realmente muito triste e chocante. Tá feliz, Igreja Católica? É, igreja.
Ah, e outra coisa, obrigado, uma coisa que tem que falar também é que a Igreja Católica até hoje não cancelou esse casamento, viu? Então, é o único casamento entre pessoas entre mesmo sexo que foi chancelado pela Igreja Católica e continua em vigor. Ou seja, a Igreja Católica, se alguém disser pra você que gays não podem casar na igreja, opa! Então, para resumir, esse filme, Elisa e Marcela conta uma história impressionante, é uma história triste, muito bem fotografada, muito bem dirigida, mas tem um roteiro que enrola às vezes e faz com que a gente fique meio cansado de acompanhar esse drama, até porque é uma coisa, como eu falei, pesada. Então, se tem uma grande duração, a gente vai se sentindo tão cansado quanto as personagens que estão passando na nossa frente na televisão. Por conta disso, apesar disso, na verdade, esse filme recebe aqui da gente a nota 9. Muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala sobre filmes e séries da Netflix e também os lançamentos do cinema. Grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau!